Perguntas e respostas sobre micropigmentação. Separei mais algumas perguntas para estar respondendo e tirando a dúvida de vocês. A primeira: quem escolhe o formato das sobrancelhas? A cliente ou a profissional? Então, gente, por mais que a cliente já chegue, algumas já cheguem no nosso espaço, falando que quer a sobrancelha igual da atriz tal, ou que ela é muito arqueada, que é de um jeito ou de outro, nós temos que analisar qual o formato da sobrancelha natural dela. Tem casos que não dá, por exemplo, para arquear demais, tá? Vai sair muito fora da estrutura natural e não vai ficar, bonito aquele resultado. Então, nós como profissionais temos que orientar a cliente qual o melhor desenho que vai harmonizar com o rosto dela. Então, muitas vezes, a vontade que a cliente chega até o nosso estabelecimento não é o que é possível fazer, tá bom? Então, quem escolhe o desenho, o resultado final é a cliente, mas nós temos que mostrar as possibilidades. Tá? A gente faz, refaz, até que fique do gosto dela, mas sempre obedecendo o que pode ser feito ali naquele caso. Tá bom? Tudo que a gente faz fora da sobrancelha pode até ficar bonito na hora, gente, mas depois, com pouco tempo, vai clarear mais rápido o que tiver para fora. A cliente vai se sentir incomodada com aquilo, vai querer fazer a manutenção antes do prazo. Então, assim, evitem sair ao máximo do desenho. Não é porque a cliente tem uma sobrancelha caída e ela quer porque quer ter uma sobrancelha arqueada que nós profissionais temos que realmente fazê-lo, tá? Não vai ficar bonito e a gente tem que explicar isso para nossa cliente. E a cor, Kátia? A cliente pode escolher? Então, outro ponto é a questão da cor. Não é possível a cliente escolher. Por quê? Porque nós vamos utilizar a cor mais próxima possível da cor natural dos fios da cliente, das sobrancelhas, tá bom? Então, se a sobrancelha da nossa cliente é castanho escuro, então nós vamos usar um tom de castanho escuro. Se ela é loura, vamos usar o pigmento num tom de loiro, ruiva natural também. Então, a gente sempre vai levar em consideração a cor natural dos fios, porque a intenção é que os fios fiquem tão naturais que se misturem com os fios naturais da nossa cliente, entendeu? Então, por isso, a cor tem que ser semelhante à cor do fio dela. Antigamente a gente falava, a pessoa que tem um subtom, 3, 4 vai usar castanho escuro, quem tem subtom 1 vai usar loiro, mas nem sempre uma pessoa que é branca, tem fios loiros. Então a gente sempre vai levar em consideração o fio da sobrancelha. Mas, Kátia, a minha cliente, ela tem cabelo castanho claro, mas pinta de ruivo. Que cor que eu vou usar nesse caso? Então, eu posso fazer ruiva? Então, nesses casos, eu aconselho fazer um castanho bem aquecido, tá? Porque talvez essa cliente, daqui uns meses, ela resolva voltar à cor natural do cabelo dela e aí não vai ficar, aquela sobrancelha avermelhada, tá bom? Vai ficar um castanho que vai ali, combinar com esse ruivo que ela usa, mas não vai ficar para sempre uma sobrancelha alaranjada, tá bom? Se ela for ruiva natural, aí sim a gente pode estar fazendo a cor dos fiozinhos dela, tá bom? Tenho que já ser designer para iniciar a micropigmentação? Então, você não precisa já ser uma designer, com muito tempo de experiência, mas sim você precisa fazer o curso de design antes de fazer o de micropigmentação, tá bom? Mas lembrando que você vai ter que treinar bastante, dominar a técnica de design para você conseguir fazer um bom trabalho de micropigmentação. O mercado de micropigmentação já está saturado? Então, gente, o que eu sempre digo, nenhum mercado está saturado, tá bom? A gente não deve se preocupar com a questão de estar ou não saturado, se tem muito profissional no mercado ou não. Cada profissional faz o seu nome, nós devemos focar no nosso trabalho. Se o profissional faz um bom trabalho, nunca vai faltar cliente. Até porque, independente de quantos profissionais estiverem na cidade, eles sozinhos não vão dar conta de atender todo mundo, tá? E também a questão de valores, se você vai conseguir cobrar, vai depender do seu desempenho. Então, tem profissionais para cada nível de valor, tá? Se você tem um trabalho, com um nível superior, você vai conseguir cobrar mais. Se você tem um trabalho mais simples, você tem um valor ali mais baixo. Então, tudo vai depender do seu esforço, de você construir seu nome, de você fazer um bom trabalho. Então, esse negócio de mercado tá saturado é para qualquer área, nenhum mercado é saturado. Então, não foque
nos outros profissionais, foque em você, no seu trabalho e evoluir cada vez mais. Para fazer a micropigmentação, precisa fazer marcação? Então, gente, hoje tem profissionais que não fazem a marcação para fazer o procedimento, tá? Eu prefiro fazer, porque muitas vezes até a pessoa tem uma simetria e ela busca corrigir essa simetria. Fazendo a marcação, a gente consegue ver certinho o que precisa ser corrigido, deixar bem certinho aqui uma micropigmentação. Tá? Mas tem técnicas hoje no mercado que elas buscam mais naturalidade, realmente ficar aquela sobrancelha mais bagunçadinha, então elas não fazem a marcação, né, certinho, com paquímetro e tal, mas as sobrancelhas que a gente quer deixar ela mais alinhadinha, mais os fiozinhos ali na base mais certinhos, tem que fazer a marcação sim. Tá bom? E, inclusive, quem está iniciando na área, eu sempre aconselho fazer a marcação. Profissionais mais experientes muitas vezes dispensam, mas eu consigo um resultado bacana ali por causa da expertise dela, né? Porque ela já tem experiência suficiente para não fazer a marcação, tá bom? A micro substitui a maquiagem do dia a dia? Então, gente, a micro ela facilita muito, principalmente aquelas pessoas que acordam todo dia, vai lá com a sombra ou lápis para estar arrumando a sobrancelha, porque é falhada, porque é muito clarinha, né? Aqueles fiozinhos bem ralinhos e fininhos. Então, isso economiza muito tempo. A pessoa acorda pronta, né? Então, pode sim ser considerada uma maquiagem, né, nas sobrancelhas. Qualquer pessoa pode fazer a micropigmentação? Então, as restrições abrangem pessoas que têm dermatite e diabetes, devido à dificuldade de cicatrização, tá bom? Em alguns casos, é necessário você entrar em contato com o médico, né, seu médico de confiança, e pedir autorização, tá? Pessoas que tiveram câncer, né, que estão em tratamento, também é necessário da autorização médica. A sobrancelha fica mais escura no dia do procedimento? Então, gente, antigamente tinha, né, essa questão da sobrancelha ficar mais escura. Hoje não, tá? Ela vai ficar bem natural desde o primeiro dia. Tem casos que às vezes da casquinha, aí ela fica um pouquinho mais escura ali no segundo, terceiro dia, mas é algo que logo volta a cor, né, que foi colocado ali no início. Tá? Mas hoje em dia é bem raro, né, os meus procedimentos darem casquinha. 2 clientes em cada 10, tá bom? Fazendo o pós da forma adequada, usando pomada, fazendo a higienização, a probabilidade de dar casquinha é mínima. E só frisando a importância, do pós correto. Muita gente acha que não precisa, né, seguir a risco os cuidados que a profissional passa, mas eles são importantíssimos, tá? A falta do uso, né, do restaurador dérmico, né, da pomada indicada pelo profissional, pode levar aquela sobrancelha a criar casquinha, né, um pouquinho mais grossa, e acabar expulsando mais aquele pigmento. Daí que volta aí volta aquele procedimento mais claro, né, que não fixou tão bem, né, ou a cliente molhou dentro do prazo que a profissional pediu para não molhar, né, porque o fiozinho, gente, ele é um micro arranhão e a gente vai lá e coloca o pigmento dentro desse micro arranhão. Se você molha, por exemplo, né, e tira aquele pigmento ali nas primeiras 48 horas, o pós-cicatrizado não vai ser como esperado, porque você acabou retirando o pigmento ali, né, e ele não cicatrizou dentro do fiozinho. Então, por isso, tomem todo o cuidado, né, no pós. 50% do resultado da micropigmentação está num pós bem feito. O procedimento é doloroso? Então, gente, a dor, né, é relativamente baixa, tá? Tem profissionais, inclusive, que hoje não trabalham nem com anestésico, tá? É um micro arranhão, bem superficial. Então, assim, é uma dor tolerável, tá? Atualmente eu uso, né, o anestésico, mas dá pra fazer sem anestésico tranquilamente, tá? Eu uso anestésico porque tenho clientes que são mais sensíveis, tá bom? Mas é algo muito tranquilo. Toda sobrancelha tem que fazer retoque? Então, gente, normalmente nos procedimentos dá um fiozinho ou outro de retoque, tá? Tem profissionais que conseguem 0 retoque, tá? A sobrancelha volta perfeita, tá? Mas isso depende muito também do organismo da nossa cliente, tá? Nem sempre tudo depende da técnica,
tá? Se o organismo da cliente consegue expulsar ali um pouquinho do pigmento, a gente tem sim que estar retocando, né? Tá repondo aquele pigmento dentro do fiozinho. E uma coisa que é importante, a gente sempre marcar para estar revendo a nossa cliente, tá? Porque é importante ter as fotos dos resultados cicatrizados, tá bom? Porque a micropigmentação, na hora ela fica muito bonita, mas nós temos que mostrar para nossa cliente como que fica o resultado após a cicatrização, tá? Então sempre peça para clientes de vocês retornarem para você ver se o organismo dela expulsou ou não algum fiozinho e para estar tirando essa foto também, tá? Então assim, nem toda sobrancelha precisa de retoque, né? Mas muitas vezes tem um retoquezinho ou outro. Sempre peçam para o seu cliente retornar, tá bom? Depois de 30 dias para estar tirando fotos e fazendo essas pequenas correções. É necessário continuar retirando os pelos após a realização da micropigmentação? Então, os excessos eles vão continuar crescendo, tá bom? Então, assim, é necessário continuar fazendo os designs periódicos, tá? De mês em mês, de preferência 20 dias, que é o ciclo de crescimento dos nossos fios, tá bom? Mas sim, é necessário fazer a retirada dos pelos, de preferência com um profissional, porque nós conseguimos retirar o excesso em casa, mas o design, né, em si, realmente profissional, só na designer de sobrancelhas. Kátia, qual é a diferença de micropigmentação e tatuagem? Então, gente, tatuagem e micropigmentação consistem em implantar o pigmento na pele, tá? Fazer a implantação do pigmento na pele. Só que são de formas diferentes. Na tatuagem, a gente implanta numa camada mais profunda, né? Normalmente é utilizado a máquina rotativa, né? Que é uma máquina com indução elétrica. Então, o pigmento também é diferente, que é um pigmento com partículas maiores que o nosso organismo não consegue absorver. Já na micropigmentação, né, tanto com o dermógrafo, tanto com o Tebori, nós utilizamos uma camada mais superficial para estar fazendo a implantação do pigmento. E o pigmento também é diferente, tá? O pigmento de micropigmentação ele tem microesferas, né, que o nosso organismo consegue estar absorvendo com o passar do tempo. Por isso que ele vai clareando. Tá bom? Então essa é a principal diferença, né, entre tatuagem e micropigmentação. Kátia, quanto tempo demora em média para estar fazendo uma micropigmentação de sobrancelhas? Então, em média, gasta em torno de 1h30, 2, né? Para quem está iniciando, vamos separar ali 2h30, né? Por quê? Porque a gente gasta mais ou menos 1 hora só para fazer a marcação, tá? Então, o coração da micropigmentação é a marcação. Não adianta você ter fios lindos, finos, se você não consegue fazer um design, né, uma marcação perfeita, tá? Se você faz uns fios bonitos e a sua sobrancelha ela não fica harmoniosa com o rosto, fica assimétrica, então assim o resultado final não vai ficar bom. Tá? Então separe pelo menos 1 hora para você fazer, né, a epilação dos fios, a marcação bem feitinha, mostrar para sua cliente, para ela provar com tranquilidade, né, para depois você iniciar o procedimento, tá? Eu demoro em torno de 1h30, mas quem está iniciando é bom separar mais ou menos 2h30. Quais são os cuidados antes da micropigmentação? Então, gente, não tem cuidados específicos antes do procedimento. Eu sempre peço somente para as minhas clientes vir com os cabelos lavados, porque ela vai ficar em torno de 48 horas sem poder molhar, né, a sobrancelha. Então, de preferência que ela lave antes do procedimento. Mas ela pode estar lavando no salão, ou também lavar em casa de uma forma que não molhe o rosto. Tem algum alimento que eu tenho que orientar a minha cliente a não comer após o procedimento? Então, gente, antigamente, né, era orientada a não comer carne de porco, comidas muito gordurosas, né, entre outras coisas, chocolate. Só que hoje em dia isso não é mais orientado, não foi provado que realmente isso atrapalha na cicatrização. Então, não tem nenhuma restrição alimentar. E quais os cuidados que eu tenho que orientar para minha cliente? Então, os cuidados são basicamente não molhar nas primeiras 48 horas, tá? Fazer o uso do pós, né, da pomadinha restauradora de manhã, de tarde, de noite, durante 5 dias. Limpou com algodão com água mineral, passa com cotonete a pomadinha. Evitar sol, mar, piscina por 15 dias. E é isso, evitar coçar, né, arrancar a casquinha caso dê.
a casquinha aqui é pouco provável, mas pode acontecer, então oriente ela não arrancar. E é isso, os cuidados são bem simples, mas precisam ser seguidos à risca, tá bom? Frisem bem isso com a cliente de vocês. A técnica de fio a fio sempre vai ser feita com o indutor manual? Então, gente, é possível sim fazer a técnica de fio a fios com o dermógrafo também, tá? Não só com o indutor manual. Tem profissionais que conseguem resultados muito naturais e realistas, assim como nós conseguimos com o Tebori, também com o dermógrafo, tá? Eu hoje uso para fazer fios mais o Tebori e fazer o esfumado mais com o dermógrafo, tá? Mas nada impede de você fazer as duas técnicas com o Tebori ou as duas técnicas com o dermógrafo. Então, Kátia, eu posso fazer esfumado com o Tebori? Sim, é possível você trabalhar apenas com o Tebori, as duas técnicas, tá? Existem lâminas específicas para fazer esfumado, a tridimensional, a double line, a circular, são todas lâminas que dá para fazer o efeito de esfumado, tá? Demora um pouquinho mais do que o dermógrafo, mas é possível sim. Aonde eu encontro as lâminas para comprar, Kátia? Então, em cidades grandes você encontra lojas específicas de micropigmentação. Cidades menores, às vezes, você não vai conseguir encontrar, mas dê preferência para comprar em sites reconhecidos, que realmente tenha lâminas que são autorizadas pela Anvisa, que tem ali a liberação da Anvisa, lâminas de melhor precisão, Pode sim estar comprando lâminas da China para treinar, tá bom? Porque elas são lâminas mais baratas, então para treino não é viável fazer com lâminas mais caras, né? Então você pode sim estar comprando essas lâminas no Mercado Livre, por exemplo, e as lâminas para procedimento, compre lâminas de precisão e com Anvisa, certo? Como eu posso treinar para pigmentação? Tenho medo de fazer na cliente e não conseguir um bom resultado. Então, existem várias formas de treinar os fiozinhos de micropigmentação. Eu dou preferência para iniciar o treino pela folha de papel. Você pega uma lapiseira 05, tá? E uma folha de preferência sem pauta e treine bastante as ramificações. Treino de um lado, treino de outro, até que as duas fiquem mais semelhantes possíveis, com um caimento bem parecido, tá? Faz bastante no papel, conseguir um resultado bacana, você passa para a pele sintética, tá bom? Aí, a partir do momento que você já tem a trama bem decorada, você passa para a pele sintética, que também encontra em casas de cosmético, na internet, para estar comprando, e você já faz com a lâmina. Depois que você treinou bastante, na pele sintética, você pode treinar também em frutas, banana, maçã. Todo treino é válido, tá? Tem profissionais que treinam também na pele de porco, retira a camada de gordura e deixa só realmente a pele. Faz um pouquinho mais de bagunça, mas também é muito válido, tá bom? Vocês podem também ter aquelas bonecas de treino que você encontra também em sites de micropigmentação. Você pode colocar, porque ela vai ficar mais semelhante, mais parecido com como se você estivesse atendendo uma cliente. Fica mais realista do que você fazer na pele sintética na mesa. Você pega essa fita de pele sintética, cola nessa cabeça que é tipo uma boneca, e você faz como você estivesse fazendo na cliente. Isso vai te deixar bem mais segura. A partir do momento que você treinou, que você está tendo um bom resultado, aí você pode partir para fazer modelos. Escolha alguns modelos, faça o procedimento, cobre ali apenas a taxa de material para você ter um portfólio, Você ter fotos de antes e depois para você começar a ter as suas primeiras clientes, tá? Então, é imprescindível você treinar bastante antes de fazer em modelos vivas, tá bom? Treinem muito, mas não deixem o medo travar vocês, tá bom? Qual é a diferença entre micropigmentação, macrobleire e nanobleire? Então, gente, isso é uma pergunta que eu recebo direto também. A micropigmentação engloba todas essas nomenclaturas. Todos os outros nomes, fio a fio 3D e... Não, tem N nomes diferentes. Todas são formas de micropigmentar a pele. Então, tudo é micropigmentação,
tá? O que acontece é que com o passar do tempo, o pessoal vai criando novos nomes, tá? Micropigmentação, macroblade, nanoblade, fio a fio 3D, fio a fio realista. Então, de tempos em tempos, vai surgindo nomes diferentes, tá? Então, assim, macroblade é que é utilizado microlâminas. Nanoblade é porque é utilizado nanolâminas, tá bom? A micropigmentação, muitas vezes eles preferem utilizar para separar o que é dermógrafo, né, com o que é tebore. Mas, como eu disse para vocês, micropigmentação engloba tudo. Tudo são formas de micropigmentar a pele, tá bom? Então, assim, hoje tem muitos profissionais que alegam que a nanoblade, além de ser usada a lâmina nano, também é feita uma camada superficial. Tá? Então, assim, depende muito de profissional para profissional. Eu, por exemplo, passei a denominar o meu trabalho como nanoblade, tá? Porque eu utilizo lâminas nano, mas continuo implantando na primeira camada da derme, tá bom? Então, cada profissional escolhe uma nomenclatura para o trabalho dele. Tem profissionais que inventam um nome próprio, né, para a técnica dele e tranquilo, não tem problema nenhum. Qual o valor médio que eu posso estar cobrando por procedimento? Então, o valor varia muito, tá? Desde 300 a 6 mil reais. Isso, gente, acreditem, tem profissional que cobra 6 mil reais por procedimento de micropigmentação de sobrancelha, tá? Então, assim, o mais comum tá ali entre 400 a 2 mil reais. Vai depender muito da região ali, da cidade, né, dos profissionais, da técnica. Quanto mais sofisticado, quanto mais realista, mais você consegue agregar valor no seu trabalho. É possível fazer micropigmentação em pessoas mais idosas? Sim, é possível fazer fio a fio em pele madura sim, tá? Só que tem que ter um cuidado maior, porque a pele madura, ela já não tem aquela camada, né, de gordura que nem uma pele mais jovem. Então ela é mais fininha, ela tende a fazer mais profundo o fiozinho, então tem que ter uma mão mais leve, tá? Mas nada impede de ser feito a técnica de fio a fio, tá bom? Por que os meus fios não estão fixando? Existem alguns motivos que levam os fios a não fixar, tá bom? Um deles é a falsa implantação. Quando a gente faz o fiozinho, tá? A gente até parece que o pigmento ficou implantado, mas na verdade não ficou. Quando você lá dá uma leve abertura ali naquele fiozinho, você vê que o pigmento não está lá dentro. Então, quando cicatrizar, não vai ter pigmento suficiente para a sobrancelha fixar, tá bom? Esse é um dos motivos. Outro motivo é se você passa muitas vezes no lugar, causa um processo inflamatório além do normal, que acaba expulsando, né, esse pigmento, tá bom? Isso também leva a não fixar o seu procedimento, então tem que tomar esses cuidados. É muito burocrático abrir um negócio de sobrancelhas? Então, gente, para estar regularizando, né, um espaço, um estúdio, um salão de sobrancelhas, é simples. Hoje em dia nós temos, né, o MEI, que é um CNPJ para microempreendedor e que pode estar sendo aberto pelo site. Então você nem precisa sair de casa, você entra lá, né, no portal do empreendedor, cria o seu MEI, né, regulariza, faz lá a sua licença de funcionamento, o alvará de funcionamento, que não tem custo para MEI, né? E regulariza o seu estabelecimento, é bem simples, tá bom? Então, assim, além de todo o benefício de ter um CNPJ, você ainda vai recolher PNSS, então você tem todos os benefícios que uma profissional que trabalha de carteira assinada tem, inclusive a aposentadoria, né, por tempo de contribuição, licença maternidade, todos esses benefícios você também vai ter a partir do momento que você regularizar. Minha cliente me mandou mensagem falando que as sobrancelhas estão descascando e praticamente sumiu. O que fazer? Então, gente, isso pode acontecer, tá? Você deve tranquilizar a sua cliente, porque caso dê casquinha, a sobrancelha realmente tende a sumir, mas ela volta ali quando estiver completando, né, o prazo de 30 dias. Então, se ela passa da casquinha, isso acontece sim, tá? Pede para ela estar aguardando, né, a cicatrização finalizar, aí a gente vai ver onde realmente o pigmento sumiu, mas ele tende a voltar grande parte, tá? Por que que ele some?
acontece um processo de fagocitose, onde as células de defesa do nosso organismo ela encapsula o pigmento, né, para tentar digerir. Enquanto está acontecendo esse processo, né, é onde o pigmento clareia, tá? Como o nosso organismo não consegue absorver por completo o pigmento, ele ressurge a partir do 25º dia, tá bom? Então é normal, pode mandar mensagem tranquilizando a sua cliente que faz parte do processo de cicatrização quando há casquinha. Minha cliente me mandou mensagem reclamando que as sobrancelhas estão tortas, mas no dia não estava. O que pode ter acontecido? Então, gente, quando a sobrancelha está, né, em processo de cicatrização, vocês já viram que o machucadinho ele dá uma encolhida ali, né? Quando tá cicatrizando, a mesma coisa acontece com as sobrancelhas, tá? Para tá fechando ali aquele arranhãozinho que nós fizemos, às vezes acaba que a pele ela dá uma repuxada e dá esse efeito de, né, que ficou torto, mas não ficou, tá? Faz parte do processo de cicatrização também. Pode ficar tranquila que assim que finalizar, essa sobrancelha vai estar da mesma forma que foi feito no dia, tá bom? Preciso realmente fazer a ficha de anamnese? Sim, gente, é muito importante você pedir para sua cliente preencher a ficha de anamnese. É um documento que inclusive vai te resguardar, né, futuramente, caso aconteça de ter algum problema, tá? Todas as informações relativas à sua cliente vai estar naquele documento que ela vai preencher e assinar. Você precisa realmente saber se aquela cliente está apta para fazer a micropigmentação, tá? E através desse documento que você vai ter essas informações. Kátia, como vou saber se estou implantando na camada correta? Então, gente, a camada correta é quando a gente faz o fiozinho e abre ele, tá? Ele não está nem fechado, nem aberto demais. Ele faz uma leve aberturinha, tá? Então ali você vai ver, né, que o fiozinho tá na camada certa, tá? Se ele abrir demais, ele vai ficar muito profundo e pode chumbar com o tempo. Ele não abrindo, ele não vai fixar, porque provavelmente você implantou ali na primeira camada da epiderme, e na primeira renovação celular ele vai sumir. Então, gente, para saber se está na camada correta, abre ali o fiozinho para ver se ele tá abrindo, mas não tá abrindo tanto, tá? Esse é o ponto ideal, né, pra gente fazer um fiozinho que vai cicatrizar fino e que não vai sumir, nos primeiros 20 dias, certo? Tenho dificuldade no mapeamento, como posso treinar? Então, gente, a gente pode pegar alguém da família como cobaia, né, para fazer as marcações, mas caso você não tenha, né, ninguém com disponibilidade de tempo para você treinar nela, faz no papel também. Da mesma forma que você faz, né, na cliente, você faz na folha de papel, até você decorar os pontos. A partir do momento que você decorou os pontos da marcação, aí você vai fazer com muita facilidade os mapeamentos. Normalmente, para design simples, eu levo menos de 1 minuto. Para micropigmentação, aí é algo mais demorado, porque a gente tem que deixar realmente bem fixo, né, bem certinho aquela marcação, né, para fazer a micropigmentação. Como é esse tebori? É uma lâmina? Não, gente, o tebori, ele é uma caneta, né, um indutor manual, que a gente acopla a lâmina na ponta, tá? Como que é essa lâmina? São várias agulhinhas, né, enfileiradas que formam realmente uma lâmina, tá? Mas ela não é uma lâmina inteiriça, que nem um bisturi, tá? Essas agulhinhas, elas são fundamentais para na hora que a gente vai fazer o fiozinho não cortar os pelinhos da sobrancelha. Como saber qual é o melhor design para cada rosto? Então, o atendimento ele é feito de forma personalizada. No mapeamento, a gente leva em consideração o tamanho de olho, o tamanho do nariz, o tamanho da própria sobrancelha, da boca. Então, na hora que nós fazemos o mapeamento, leva em consideração o conjunto. Então, por isso, o resultado fica personalizado para cada cliente, tá? Nós fazemos as marcações, os pontos, na hora que liga, realmente fica algo que vai valorizar e vai ficar harmônico para aquele rosto. E também é feita a avaliação, né, do tipo de pele, cor do pelo, tá? A personalidade da cliente também, porque nós levamos em consideração a personalidade dela, tá? Entre outras coisas.
né, o que ela costuma usar, se ela é uma pessoa que gosta de usar sombra todo dia, por exemplo, pede um resultado mais marcado, né, de uma micropigmentação mais marcadinha. Se ela é uma pessoa mais que não gosta de maquiagem, mais meiga, uma pessoa assim que mais retraída, às vezes um resultado bem mais natural vai, né, cair melhor para ela. Então tudo isso deve ser levado em consideração, tá bom? O tamanho do rosto também, entre outras coisas. A minha cliente pode fazer botox na mesma semana que fez a micropigmentação. Então, gente, o ideal é que se espere pelo menos 2 semanas, tá, para fazer o botox. Ou, né, faça com 2 semanas de antecedência, que é o prazo do botox fazer efeito. O botox ele não faz efeito de imediato, tá? Ele demora em torno de 15 dias para ele chegar, né, no resultado. Então, é bom sempre esperar, porque às vezes a gente faz a micropigmentação, a pessoa acabou de fazer o botox, aí na hora que ele faz, né, que ele dá o efeito, fica ali assimétrico, fica torto. Então, esperem, né, no mínimo 15 dias para estar fazendo o procedimento. E peçam para ela aguardar também 15 dias após fazer a micropigmentação, caso ela queira fazer o botox depois. Minha cliente foi para a praia e está com a pele irritada. Posso fazer o procedimento? Então, gente, se a pele está irritada, queimada de sol, tá machucada, trate ela primeiro, porque ela já está passando por um processo, né, de regeneração, e fazer uma micropigmentação ali vai acabar prejudicando, né, o processo de cicatrização, porque ela já está passando por um processo de regeneração, aí ela vai ter que estar passando por um outro processo em conjunto, então não é o ideal. É bom esperar, né, tratar primeiro essa pele para depois fazer a micropigmentação. Minha cliente pode fazer a micropigmentação enquanto está no período menstrual, então a gente não tem problema algum. A única questão é que quando ela está de TPM, né, ou está no período, ela fica mais sensível, tá? Mas fora isso não tem problema algum. Minha cliente usa ácido. Ela pode fazer micropigmentação? Então, gente, os ácidos, eles tendem a deixar a pele mais irritada, tá? Causar uma descamação. Então, de preferência, não façam procedimentos de micropigmentação nesse tipo de pele, tá? Por mais que ela é feita em volta da micropigmentação, não exatamente em cima, tá? Deixa aquela pele mais frágil. Então, pede para que sua cliente parar o tratamento com ácido, tá? Pelo menos ali naquele período de cicatrização, e depois quando ela retomar, passar bem distante, tá, das sobrancelhas, porque se você passa o ácido em cima de uma pele que foi micropigmentada, você corre o risco de estar clareando antes do período, tá, essas sobrancelhas, tá bom? Então não faça procedimento de micropigmentação enquanto a pele está fragilizada, irritada, tá descamando, tá bom? Porque o resultado final cicatrizado não vai ficar bonito, não vai ficar bacana, tá bom? Devo cobrar pelo retoque? Então, gente, depende muito de profissional para profissional. Eu prezo por entregar um trabalho de qualidade, né, e finalizado para o meu cliente. Se ela paga um valor pelo procedimento, é pelo procedimento finalizado. Então, assim, se eu cobro um valor pelo retoque, eu corro o risco da minha cliente não voltar, né, para fazer o retoque. Então, eu sempre já coloco o valor incluso, tá? Para me estar garantindo um resultado final perfeito, tá bom? E é uma orientação de muitos advogados e especialistas na área de micropigmentação, tá? Incluir o valor do retoque. Se é necessário fazer, ele tem que estar incluso no valor do procedimento, tá? Mas tem profissionais que cobram separado, tá? Isso você vai estar analisando da forma que você acha melhor. Pessoas com anemia podem fazer a micropigmentação? Então, gente, a anemia em si, ela não tem uma contraindicação, tá? Mas ela pode levar, né, os fios a clarearem antes do prazo, tá bom? Então, pode fazer sim, mas oriente para sua cliente que a micropigmentação dela vai clarear um pouco antes. Quem tem marca-passo pode estar fazendo procedimento de fio a fio? Então, quem possui marca-passo pode fazer apenas com o indutor manual, não pode ser feito com aparelho com indução elétrica, tá? Mas nesses casos sempre peçam autorização médica. As sobrancelhas da minha cliente não têm volume, consigo fazer
ela ficar mais volumosa apenas com o fio a fio, então a gente vai depender muito de caso a caso. Tem sobrancelhas sim que a gente consegue dar mais volume apenas com o fio a fio. Tem casos que às vezes a gente tem que trabalhar com duas técnicas, tá? Com o fio a fio e com a sombra, né? Feito no dermógrafo ou no tebore, né? Em alguns pontos específicos para deixar mais volumoso, tá? Então vai ter que ser analisado muito bem aquele caso, né? Para ver se é necessário realmente tá entrando também com a técnica esfumada, a técnica de sombra. Depois de feita, é preciso fazer manutenção? Então, após a primeira sessão é necessário fazer um retoque, tá? Entre 30 e 40 dias, certo? Onde a gente vai repor aonde o organismo conseguiu expulsar aquele pigmento. Após isso, é feito manutenções anuais, de ano em ano, a gente faz manutenções, né? Para tá deixando aquela sobrancelha mais nítida, os fiozinhos realmente ali, eles vão clareando com o tempo. Então é necessário fazer essas manutenções. Minha cliente alegou ter alergia a alguns produtos. Ela pode estar fazendo micropigmentação? Então, a gente depende dos produtos que ela alegou, tá? Em caso de ter um histórico alérgico, o ideal é você fazer um teste, tá? De preferência atrás da orelha, você pega ali uma lâmina, né? Com o pigmento e faz um fiozinho atrás da orelha. E aguarda, né, pra gente ver se tem algum tipo de reação. Normalmente, quem tem alergia ao pigmento vai sentir uma coceira na garganta, ali a região que foi feito o fiozinho, ele vai ficar mais avermelhada, então tem que tomar esses cuidados. Até hoje, apenas uma pessoa, né, realmente teve, né, apresentou alergia do pigmento de sobrancelha, de micropigmentação. Tá? É uma coisa bem difícil de acontecer, mas em casos, né, de ter um histórico realmente alérgico, é bom estar fazendo, né, até para você resguardar você e a sua cliente. Posso alterar o modelo da sobrancelha da minha cliente? Então, a gente depende muito do caso também. Eu sempre oriento para a gente preservar, né, os fiozinhos o máximo possível, não fazer retiradas em excesso, tá? Tem casos sim que a gente vai fazer uma mudança maior, tá? Vai realmente mudar o desenho daquela sobrancelha, mas são casos específicos, tá? Se a cliente ela tem uma sobrancelha reta, normalmente a sobrancelha reta é a que mais combina com o rosto dela, tá? Agora, se ela já tem uma sobrancelha caída, por exemplo, então, sobrancelha caída ela não valoriza nenhum tipo de rosto, tá? O que a gente vai fazer? Vai preservar, né, os fios da cauda, a gente nunca pode pegar e arrancar todos os fios da cauda e fazer uma nova cauda para aquela sobrancelha. Tá? A gente vai abaixar um pouquinho o início, subir um pouquinho o ponto alto, tá? Um pouquinho a cauda, mas mantendo dentro, né, da estrutura da cauda da nossa cliente. Dessa forma, a gente vai conseguir uma sobrancelha mais reta, tá? Vai tirar aquele aspecto de caída, mas a gente nunca vai conseguir, por exemplo, de uma sobrancelha caída, transformar para uma sobrancelha arqueada, tá? De forma natural e que não saia da estrutura. Tá? Se você sair da estrutura com pouco prazo de tempo, aquela sobrancelha ela vai incomodar a sua cliente. Por quê? Principalmente vai começar a crescer os pelos dela. Aí a sua cliente vai acabar ficando com duas caudas. E isso incomoda muito a cliente. E também não fica um resultado, né, um trabalho bacana. Então tomem muito cuidado nas transformações. Em caso de sobrancelha caída, a gente pode sim estar fazendo pequenas modificações, pequenas alterações, e também em casos que a cliente teve perca, né, de fios devido à retirada em excesso. Então, se a cliente chega para você com uma sobrancelha de arquinho, aquelas que fazem realmente um arco, você não pode simplesmente fazer uma micropigmentação seguindo aquele arquinho, não vai ficar legal. Da mesma forma que aquelas sobrancelhas que são grossas no início, né, sobrancelha de vírgula e a cauda bem fininha, você também não pode seguir esse formato, tá? Então, nesses casos, você também precisa fazer uma transformação, né, realmente colocar fiozinhos ali, fazer realmente um novo formato, tá bom? Mas nos demais a gente deve sempre prezar por melhorar, preencher, fazer mínimas modificações para aquela sobrancelha ficar o mais natural possível e realmente só valorizar a beleza natural da nossa cliente. É possível fazer micropigmentação em cima de cicatriz? Então, gente, é possível sim. A pele de cicatriz ela é diferente, né? Ela é um pouco mais rígida,
tá? Então, às vezes, você vai ter uma dificuldade maior, tá? De estar implantando pigmento nessa pele, mas é uma ferramenta muito importante para estar trazendo a autoestima de volta de muitas pacientes, por exemplo, que realmente tiveram um acidente, né, que perdeu ali grande parte da sobrancelha devido, né, a essa cicatriz que ali os fios não crescem mais. Então a gente pode sim trabalhar com micropigmentação em cima de cicatriz, tá? Só tem que tomar esses cuidados, né, porque o aspecto da pele, né, a textura é um pouquinho diferente, tá? Então tomem cuidado com o peso da mão. A micropigmentação de sobrancelhas pode ser considerada uma harmonização facial? Sim, de certa forma pode ser considerada assim. É uma forma de harmonizar, né, o olhar com o rosto da nossa cliente. Então é uma harmonização facial também. Como fazer a micropigmentação se a minha cliente não tem fios naturais? Então, gente, primeiro que a gente deve avaliar, né, é a estrutura óssea, né, ali da região das sobrancelhas, tá? A sobrancelha sempre deve estar em cima desse ossinho aqui, né, que fica acima do olho, tá? Então ela não pode nem ficar mais em cima da testa e nem abaixo desse ossinho, sempre em cima. A gente vai analisar a cor, né, dos cabelos pra gente estar chegando num tom, olhar fotos também, né? Se a pessoa teve uma perca de fios, ela tiver uma foto para você ver o formato que era a sobrancelha dela, né? A cor dos fios vai te ajudar bastante na hora de definir uma nova sobrancelha para sua cliente, tá? Mas na hora de fazer o mapeamento, a gente vai levar em consideração, tá? Vamos começar, né, com os pontos que nós já temos, que é o final da sobrancelha, que não pode passar, né, aqui do cantinho do nariz, cantinho do olho, que vai chegar ao final da sobrancelha, o centro do rosto, que é uma informação que a gente tem, né, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá para iniciar as sobrancelhas, que é ali a média, né, o mínimo, né, que a gente pode ter de espaçamento de uma sobrancelha para outra, tá? A gente vai olhar aqui o ossinho para estar definindo o ponto alto, tá? A espessura a gente pode estar levando em consideração uma foto que a cliente tinha, né? Ou o cliente para estar definindo, tá? Junto com o cliente a gente define também a espessura que ela gostaria de ter nas sobrancelhas, tá bom? E nesses casos, o ideal é a gente trabalhar também com tramas mais realistas, né? Porque como ela não tem fios, se a gente trabalhar com uma trama mais simples, às vezes não vai dar volume, tá? Então, esse é um caso que a gente trabalha mais com fios em S, tá? Podendo também trabalhar com o sombreamento, né? Para deixar ali mais volume, principalmente no encontro dos fios, tá bom? Então, dá sim para estar fazendo micropigmentação. É um trabalho mais difícil, principalmente para quem está iniciando. Então, às vezes, se você não tem confiança o suficiente para estar fazendo esse tipo de trabalho no início, é preferível você recusar, né, do que estar fazendo e não conseguir fazer um resultado bacana. Mas com muito treino, prática, você vai conseguir sim fazer em todos os tipos de clientes, tá? Inclusive os que não têm sobrancelha.